E aí pessoal, estou aqui para mostrar o lance da vida do grande mestre paraguaio Axel Bachmann. Ele está jogando de brancas contra o grande mestre ucraniano Vladimir Onischuk, partida jogada em 2014 na Europa, que foi bem nessa época que ele começou a jogar mais torneios por lá, conseguindo várias vitórias muito importantes, né? E essa é uma posição que ele tem bastante orgulho de ter encontrado o melhor lance e ganhou de maneira muito precisa. Quem quiser tentar achar o lance do grande mestre, pausa o vídeo e dá uma pensada. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, vamos tentar entender essa posição, que é um meio jogo bem complexo, né? A gente vê essa estrutura de peões principalmente, né? Esses peões triplicados na coluna C são meio estranhos, né? O peão do C5 é quase certo que vai cair. Mas acho que o mais importante é perceber que as brancas estão um pouco subdesenvolvidas, mas esses peões de F5 e E6, eles meio que paralisam a ala da dama, a ala do rei, e evitam que as peças da ala da dama venham socorrer a ala do rei. Esse detalhe é muito importante. Se eu conseguir manter esses peões mais ou menos vivos e eu completar o desenvolvimento, as negras provavelmente estão simplesmente perdidas, né? Bom, vamos ver as opções. Talvez um candidato que chame a atenção, porque as negras podem em algum momento querer tomar G por F5 e depois capturar o peão de E6. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho chances boas de sobreviver, né? Então uma ideia talvez fosse G4. Mas aí que vem que dá para se mostrar a ideia escondida do grande mestre ucraniano. As negras podem jogar o lance bispo H6, e esse lance é chave para entender toda a posição. A questão é que se você capturar a dama por H6, dama por C3 cheque, eu meio que toco tudo. E o cavalo vai cair com cheque, depois a torre provavelmente vai cair também, e se necessário eu consigo ainda defender o peão de G6, as negras estão ganhas. Mas depois de bispo H6, se as brancas evitarem, por exemplo, dama D3, eu jogo cavalo E5, ataco a dama, defendo G6, e é difícil até achar uma casa boa, né? Dama G3, por exemplo, segue defendendo C3, mas eu posso capturar em C5, eu posso calcular lances como G5, isso não está dando muito certo, né? Bom, então a gente tem que tentar achar algum lance que evite bispo H6 e ao mesmo tempo seja último. Por exemplo, se cavalo B3, as negras têm dama A4. E o problema disso é que eu ganho um tempo importante no bispo aqui de H4. E aí, posteriormente, G por F5 e bispo E6. E a vantagem branca foi boa parte embora, né? Então, depois de dama A5, talvez torre D1. Esse é um lance que tira a torre de A1 do ar e super protege o cavalo. Mas, de novo, eu jogo G por F5. Se cavalo por F5, vai cair o peão de E6, que é o peão que as brancas têm muito orgulho. E se bispo D3, cavalo por D4, C por D4, dama por D2, bispo por D2, ou torre por D2, e aí bispo por E6. Se eu tivesse um tempo de capturar esse peão de F5 e defender E6, as brancas teriam um final ganhas. Mas tem bispo por E6 e a gente chega num final complexo. Mas aí que o Axel conseguiu unir o útil ao agradável. Ele jogou o lance que talvez seja o que ele mais quisesse fazer, e ao mesmo tempo ele tira a força do bispo H6. Ele jogou bispo D3. Exclama. Ótimo lance. As negras se sentiram obrigadas a jogar bispo H6 para tentar complicar o jogo. Porque se seguisse de outra maneira, a posição branca é simplesmente muito boa, né? Por exemplo, se cavalo por D4 agora, toma, dama toma D2, rei por D2, G por F5, bispo por F5, o peão de E6 segue vivo e essa posição simplesmente ganha para as brancas. Os bispos negros não estão jogando, a coluna B pressiona B7, eu tenho todas as vantagens da posição e de quebra um peãozinho a mais. Então isso não deve ser agradável, não seria uma conversão tão difícil para um grande mestre como o Axel. Depois de bispo D3, por exemplo, dama por C5, as brancas, de novo, privilegiam o desenvolvimento, jogam roque, deixam você capturar em D4, dama por D4, bispo F2, e essa posição as brancas também estão ganhas. As negras ainda não conseguiram se desfazer desse problema. Então eu vou simplesmente trazer minhas peças e em algum momento eu vou dar mate na ala do rei. Até chegar ao contra-jogo das negras na ala da dama vai ser tarde demais. Então o Onischuk falou, bom, vamos ver o que acontece, né? E jogou bispo H6. Só que o Axel tinha calculado com precisão que esse lance não funcionava, né? Dama por H6, dama por C3 cheque, rei D1 para o cavalo não cair com cheque. Esse detalhe é importante. E agora o Onischuk acabou não comendo a torre com cheque. Jogou G5, a gente já vai ver como é que seguiu. Mas aqui é muito importante, é uma variante que o Axel sem dúvida alguma calculou na partida. Dama por A1 cheque, rei D2, e aí dama por H1,
Se tomar em D4, eu vou tomar em G6. Esse detalhe eu acho que é relevante, porque quando retomar, dama por G6, rei H8 e mate. Não tem nem muito o que falar. Então, depois de rei D2, dama por H1, F por G6, dama G2 cheque, rei C3, HG6, bispo por G6, e depois de dama H3, o rei branco dá a volta, acabaram os cheques e o branco vai dar mate. Essa é uma variante extremamente importante que deve ter sido calculada para jogar bispo D3. Mas depois de rei D1, as negras jogaram G5, e aí o último lance talvez preciso por parte do Axel foi cavalo por C6. Porque, de novo, as torres não estão caindo. Quer dizer, estão, mas não pode comer. Porque dama por A1 cheque, rei D2, dama por H1, e aí cavalo por E7 cheque, lance importante, rei H8 e mate, dama por F8. Então, depois de cavalo por C6, tem que retomar o cavalo, só que agora o cavalo não está mais caindo, torre B1. Na partida, as negras não capturaram o bispo de H4, se ficaram com o bispo a menos e o Axel converteu muito bem. Talvez o último detalhe é que se G por H4, tentando restaurar o balanço material, as brancas têm torre F1 e não tem como evitar a torre F4 para a torre G4 ou torre B4 para a torre G4 com ataque de mate. Bom, é isso. Quem gostou da partida dá um like e se inscreve no canal. Amanhã a gente vai estar liberando a entrevista com o simpático e também muito forte grande mestre paraguaio Axel Bachmann. Até amanhã, pessoal.